Iniciamos esta análise executiva detalhando os resultados institucionais da B3 referentes ao primeiro trimestre de 2026. O foco principal deste material recai sobre a notável mecânica de alavancagem operacional e a consequente expansão de margens apresentada no balanço. A estrutura da nossa apresentação está dividida em 5 pilares analíticos. Abordaremos o resumo executivo inicial, seguido pelos indicadores financeiros e margens operacionais. Na sequência, avaliaremos o desempenho de volumes, os fatores de risco e despesas, concluindo com as perspectivas estruturais e o valuation. Passamos agora ao resumo executivo, destacando imediatamente a aceleração estrutural e o desempenho recorde alcançados neste início de ano. A companhia reportou uma receita total recorde de 3,2 bilhões de reais no trimestre. Este indicador marca o maior patamar trimestral de toda a história da B3, refletindo um sólido crescimento de 20% na comparação ano a ano e superando, de forma contundente, as projeções iniciais do consenso de mercado. Acompanhando o avanço da linha superior, o lucro líquido recorrente atingiu a marca de 1,5 bilhão de reais. Isso representa um ganho de eficiência expressivo com incremento de 33% na base anual, resultado diretamente suportado por uma robusta geração de caixa operacional livre e por uma rigorosa manutenção da base de custos. Avançamos para o detalhamento dos indicadores financeiros e das margens, com atenção central à dinâmica de crescimento de receita em relação às despesas. O avanço da receita demonstra uma forte tração direcional para a operação. O crescimento de 20% na comparação anual vem sustentado também por uma expansão sequencial de 8% frente ao último trimestre de 2025. Tais métricas consolidam o cenário de retomada nos volumes do mercado de capitais doméstico. Analisando o EBITDA recorrente, observamos o marco de 2,10 bilhões de reais. A métrica de maior destaque aqui é a expansão da margem EBITDA, que saltou de 69% para 71,6%. Isso se torna possível porque a receita cresceu a uma taxa 3 vezes maior do que as despesas ajustadas, que subiram apenas 6,3%. É um exemplo claro de excelente conversão de volume bruto em lucratividade real. Entramos na análise do desempenho operacional e dos volumes transacionados, avaliando os impulsionadores tanto no mercado de ações quanto na divisão de tecnologia. Os volumes médios diários confirmam a força da atividade ao longo do trimestre. O mercado de ações à vista apresentou um expressivo salto de 46% na comparação anual, alcançando 34,8 bilhões de reais negociados por dia. Simultaneamente, o segmento de derivativos rompeu barreiras ao registrar 13,2 milhões de contratos, um recorde histórico fortemente tracionado pela entrada contínua de capital estrangeiro. Como estratégia fundamental para reduzir a exposição aos ciclos do mercado à vista, notamos a consolidação da diversificação estrutural da B3. Os segmentos adjacentes entregaram um sólido crescimento em duplo dígito. Destacamos o aumento de 22,9% nas soluções analíticas de dados e um avanço notável de 28,5% em soluções para o mercado de capitais. O contínuo desenvolvimento do portfólio, exemplificado pelo lançamento de opções digitais e a extensão do horário de negociação, reforça a capacidade de geração de receitas não lineares. Passamos agora aos fatores de risco. Qualquer avaliação diligente exige um mapeamento estrito das pressões estruturais sobre as despesas consolidadas. Mapeamos aqui os principais vetores de contenção do trimestre. O crescimento das despesas totais alcançou 10,9%, uma taxa superior aos índices de inflação, impulsionada pelos maiores custos de infraestrutura em nuvem, expansão do quadro de pessoal e o carrego financeiro de aquisições recentes. Destacamos também um indicador que requer monitoramento. A receita por contrato no segmento de derivativos sofreu uma compressão de aproximadamente 8% no ano. Somado a isso, o expressivo rally das ações em 2025 e 2026 esticou os múltiplos de valuation, reduzindo a margem de segurança. Por fim, a dívida bruta da companhia permanece estável, porém elevada, na faixa de 14 a 15 bilhões de reais. O conjunto desses fatores levanta um questionamento crítico. Qual a sensibilidade do negócio a choques macroeconômicos adversos? A operação apresenta uma dependência estrutural de condições de liquidez altamente favoráveis. Em um eventual cenário global de aversão ao risco, a possível fuga do capital estrangeiro induziria uma normalização abrupta de volumes, o que deterioraria diretamente o atual patamar das margens operacionais no curto prazo. Entramos na última etapa da análise, focada nas perspectivas estruturais e nos gatilhos de valuation projetados para os próximos ciclos. Essa cronologia prospectiva organiza claramente a evolução da tese de investimento.
No horizonte imediato, entre 3 e 6 meses, os catalisadores de preço permanecem independentes do direcionamento das taxas de juros e da manutenção do fluxo de recursos externos para mercados emergentes. No médio prazo, de 1 a 2 anos, a resiliência do balanço se ancora na maturidade da vertical de tecnologia e em uma potencial reabertura do mercado primário de capitais. No horizonte longo, superior a 3 anos, as principais ameaças sistêmicas envolvem possíveis alterações tributárias sobre os juros sobre capital próprio e o risco contínuo da introdução de plataformas de negociação concorrentes no Brasil. Fica o ponto de reflexão para o mercado. A impressionante alavancagem operacional reportada hoje possui as defesas adequadas para suportar a inevitável virada de ciclo? Reiteramos que todas as métricas e avaliações divulgadas neste material possuem caráter estritamente analítico e educacional. As informações apresentadas não constituem aconselhamento financeiro ou qualquer forma de recomendação de compra, venda ou manutenção de valores mobiliários. A gestão institucional eficiente exige disciplina contínua na análise de resultados corporativos complexos. Inscreva-se no canal Você Especialista para acompanhar de perto nossos próximos relatórios detalhados. Encerramos assim a cobertura técnica deste trimestre.